O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o governo deve autorizar um novo reajuste para o salário mínimo de 2020 para repor a inflação de 2019. O cálculo do governo, que elevou o valor de R$ 998 para R$ 1.039, considerou uma inflação mais baixa do que a registrada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor fechou 2019 com alta de 4,48%, de acordo com os dados divulgados na semana passada. Por lei, esse é o índice usado para o reajuste do salário mínimo, embora a inflação oficial seja medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que fechou o ano de 2019 em 4,31%. A alta no preço da carne teve um peso grande no aumento dos indicadores. Nesta tarde, Bolsonaro se reúne com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para definir o novo valor e como a medida será encaminhada ao Congresso, que ainda precisa votar a medida provisória que definiu o primeiro valor do salário mínimo. Pela manhã, o presidente disse: "Acho que tem brecha para a gente atender. A inflação de dezembro foi atípica, com pico por causa do preço da carne. A ideia é repor a inflação, o mínimo, né? Agora, cada R$1 aumenta mais ou menos 300 milhões no orçamento. A barra é pesada. Apesar de ser pouco o aumento, R$4 ou R$5, mas tem que recompor." Assista. Fala com vocês. Tá cheio. Qual a primeira pergunta aí? Salário mínimo, presidente. Não vou reunir com o Paulo Guedes agora à tarde. Eu acho que tem brecha para a gente atender, porque a inflação de dezembro foi atípica, né? Por causa do preço da carne. Então vai ser 2 da tarde ter espaço com o Paulo Guedes para decidir esse assunto. Pelo menos recompor a inflação, é isso? A ideia é no mínimo, né, cara? É isso aí. Agora, cada um real salário mínimo, então mais ou menos 300 milhões no orçamento. A barra é pesada, mas a gente não pode, apesar de ser pouco, aumento R$4, R$5, tem que recompor. Reforma tributária e administrativa, o senhor acha que... Vou falar com ele hoje de novo, tá? A minha ideia, como já disse para vocês, é fazer da melhor maneira possível, que ela possa ser aprovada e sem muito atrito. Essa que é a ideia. Okay? A economia está recuperando, mas só se pararmos na reforma a gente pode perder o que ganhou até agora. O Senado o Congresso, no meu entender, está bastante consciente disso. Acredito que não tenhamos grandes dificuldades se apresentarmos uma boa proposta. As medidas para a fila do INSS? Também, devo estar com o Marinho hoje ou amanhã, acho que é hoje. Ele pretende contratar, a lei permite, né? Servidores ou militares da reserva, pagando 30% a mais do que ele ganha, para a gente romper essa fila que aumentou muito por ocasião da tramitação da reforma da Previdência. Filme brasileiro no Oscar, presidente. Gostou? Ficção. Isso. Para quem gosta do que o urubu come, é um bom filme. Outra pergunta aí. Assistiu ou não? Eu vou perder tempo de uma porcaria dessa? Outra pergunta aí. Presidente. Não, ele estava, pelo que eu fiquei sabendo, estava meio alterado, né? E parece que tomou um banho, não entrou, né? Estou no lago aqui, foi tomar um banho aqui, pelo jeito, estava calor, deve ter sido isso aí. Presidente, o senhor mantém a ideia de dar subsídio a igrejas para energia elétrica? Eu estou apanhando e não decidi nada ainda. Eu não sei por que essa gana de dar pancada em mim o tempo todo. Eu assinei o decreto. É por que essa pancada? O senhor vai assinar? Eu decido aos 48 segundos tempo, ou 54, lembra que o Palmeiras ganhou um jogo aos 54 segundos tempo? Eu decido na hora certa. Mas qual que é a sua opinião sobre... Não tenho opinião para te dar. Peraí, vocês... Tem uma colega de vocês fez um livro e leu o meu pensamento. Eu acho que eu não tenho que conversar com vocês. É só escrever o que você achar. Orçamento o senhor deve assinar quando nessa semana? No limite, o seu 15 dias úteis, né? No limite, né? Presidente, em relação ao livro, a jornalista... O livro fake news, o livro mentiroso, eu não vou responder sobre o livro. Outra pergunta aí. O senhor pediu Outra pergunta aí. o depoimento, presidente? Valeu, presidente. Obrigado. O secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues, afirmou que o salário mínimo pode ser reajustado em mais R$6 e passar para R$ 1.045, considerando a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que fechou 2019 com alta de 4,48%. Nesse caso, o impacto do reajuste no orçamento da União para 2020 será de R$ 2,13 bilhões.
ao enviar a medida provisória ao Congresso Nacional no fim do ano passado, reajustando o mínimo de R$ 998 para R$ 1.039, o governo considerou o INPC de janeiro a novembro e o INPC estimado para dezembro. A melhor estimativa de mercado que tínhamos no momento foi realizada e foi de aumento nominal de R$ 8,00, disse Valderi em entrevista coletiva no Ministério da Fazenda para a divulgação do Boletim Macrofiscal. Valderi explicou que cada R$ 1 a mais no salário mínimo leva ao aumento de despesa da União em 355 milhões para 2020, por causa da indexação que gera em pagamentos e benefícios como seguro-desemprego, abono salarial, benefício de prestação continuada e previdência. Segundo o secretário, caso o governo decida pelo reajuste, terá que fazer ajustes também em outras rubricas. Se for concedido esse aumento, nós teremos, ao longo do ano, em avaliações bimestrais, que considerar esse novo fato, de maneira transparente e cautelosa. O primeiro relatório bimestral de receitas e despesas do governo deve ser divulgado em 22 de março. As informações são da Agência Brasil. Assista. Quanto ao salário mínimo, o reajuste ficou abaixo da inflação, o governo pretende corrigir isso? Nós temos um INPC divulgado recentemente que implicaria que o salário mínimo, se fosse seguido estritamente o dado do INPC, ele seria de R$ 1.045. Portanto, R$ 6,00 a mais do que o que foi enviado em 31 de dezembro na medida provisória, que foi um valor de R$ 1.039. Esses R$ 6,00, eles têm uma importância grande para os consumidores, para os trabalhadores. Ele impacta positivamente a economia no sentido de dar um maior poder de consumo e é coerente com o mandamento constitucional. Ao mesmo tempo, nós temos o zelo para que haja equilíbrio fiscal. Cada R$ 1 a mais em salário mínimo impacta em 2020 um aumento de despesas associadas, atreladas ao salário mínimo, em 355 milhões de reais. Mas se subir, assim, há a possibilidade de aumentar esses... Há uma possibilidade de subir. O presidente é quem vai tomar a decisão, em conjunto com o ministro Paulo Guedes. Tecnicamente, nós estamos preparados para responder a qual seja a determinação do presidente e do ministro Paulo Guedes. Agora, secretário, o senhor disse que nem metade do ajuste fiscal foi feito para reduzir a dívida pública do Brasil. Quais são as áreas que é possível fazer esse ajuste fiscal? Ela viria na reforma tributária, pela receita, reforma administrativa? Por onde que vai vir esse ajuste fiscal que ainda está tão insuficiente, na opinião dos senhores? Nós temos que manter esse zelo fiscal. A aprovação da reforma da Previdência foi um primeiro e importantíssimo passo. Controlou a nossa maior despesa primária, que é a despesa ligada a benefícios previdenciários, estimada em 2020 em 680 bilhões de reais, um crescimento da ordem de 50 bilhões em relação a 2019. Então, foi um primeiro passo importantíssimo e muito sólido, muito importante. A reforma administrativa seguirá, ela tem um impacto fiscal, mas tem muito mais uma abordagem de eficiência e valorização do servidor. A reforma tributária, por sua vez, que também seguirá em 2020, é diretriz do governo, ela vai ter um impacto substancial sobre o PIB, sobre o crescimento da economia, o que chamamos de PIB potencial. Ao aumentar o PIB potencial, aumenta a receita obtida e, portanto, facilita em termos de obter equilíbrio fiscal. O esforço fiscal precisa ser continuado e realmente nem metade dele foi feito ainda. Nós estamos com um ano de governo. Nós estamos agora em um patamar muito melhor do que achávamos há 12 meses atrás, mas é preciso manter o zelo e o cuidado fiscal. Secretário, sobre o fim da dedução do trabalho doméstico na receita do imposto de rendas, queria uma palavra do senhor, como é que vocês esperam o impacto disso, o reflexo disso nas contas? Esse número, ele é relevante, não foi uma ação direta do governo. Na realidade, existe um projeto, se não me engano, está na Câmara dos Deputados, seguirá para o Senado e nós aguardaremos qual é a decisão do Congresso Nacional em relação a esse tema. Existem análises internas que fazemos sobre qual é o impacto sobre o mercado de trabalho, em particular com relação a esse segmento. O Congresso Nacional é soberano em suas decisões. Qual o impacto?
O impacto é da ordem de alguns bilhões, não chega a 5 bilhões, mas é um impacto relevante. Obrigado, secretário. Obrigado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.